A minha apresentação vai se centrar na explicação do que é o ProAzul, como é que se integra neste conjunto de iniciativas que foram aqui apresentadas hoje e que tipo de sinergias podemos extrair de lá. Então, meu nome é Mateus Stemb, como foi apresentado. Eu sou assessor, não sou assessor, sou administrador de operações do Fundo para o Desenvolvimento da Economia Azul, que é uma instituição tutelada pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas. Lembrei-me do assessor, porque antes de vir para aqui estava a falar com o assessor Renan, que está ali comigo, e estávamos a ver o meu short bio, onde vinha que ao longo do tempo fui assessor econômico da Fundação Joaquim Chissano. Então isso ficou-me na cabeça. Mas agora sou administrador executivo de operações no ProAzul. E é nessa capacidade que estou aqui. Então, o ProAzul, eu vou falar mais convosco do que a ler, mas vou passando os slides, alguma informação estatística que pode ajudar depois a formular as vossas intervenções. Então, o que é o ProAzul? O ProAzul é uma instituição que foi fundada em 2019 por decreto e tem como objetivo acompanhar a transformação do Ministério das Pescas, do Ministério das Pescas para o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas. Então, por que economia azul, ou o que é economia azul, para podermos estar na mesma página? Tem múltiplas definições que são atribuídas ao que é economia azul, mas a linha central é um modelo econômico baseado no aproveitamento sustentável dos recursos marinhos. Então, saindo do Ministério das Pescas para o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, surgiu a necessidade de ter uma instituição que olha para o potencial econômico do mar para além das pescas em si. Então, o ProAzul surge como essa resposta criada pelo governo para acompanhar essa transformação do Ministério das Pescas para o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas. E, nesse processo, nós continuamos nesta fase inicial, de 2019 até aqui, não passam 5 anos, estamos ainda focados com algumas atividades centradas nas pescas, como uma alternativa, enquanto que o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas desenvolve um portfólio de negócios mais abrangente. Nesse foco, para o setor das pescas, como signatários de tratados internacionais, como é o caso, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem o objetivo número 14, que clama pela redução da pressão sobre os recursos marinhos, nós, como o Ministério inicialmente de Pescas, tivemos um desejo, que era de duplicar a nossa contribuição econômica no produto interno bruto dos atuais 2,5% para 5% em 2030. O que significa que precisávamos de aumentar o nosso esforço sobre os recursos marinhos. Mas, como signatários desses tratados, temos que olhar para o objetivo 14, que clama pela redução da pressão sobre os recursos marinhos, ao mesmo tempo que respondemos à necessidade econômica doméstica de duplicar a contribuição do setor no produto interno bruto. Então, qual foi a solução imediata que olhamos para ela? Foi olhar para o que nós já tínhamos dentro de casa, que era uma experiência no setor pesqueiro. E fomos explorar ou investigar sobre o potencial de aquacultura, que nos permite desenvolver atividades pesqueiras, mas fora do ambiente oceânico. E percebemos que
O potencial de Moçambique para a aquacultura estima-se em cerca de 4 milhões de toneladas por ano, contra as atuais cerca de, falando de números redondos, 400 mil toneladas, que estão associadas a esses 2,5% que mencionei. O que quer dizer que, aproveitando só 10% do potencial da aquacultura, equiparávamos ao esforço que é feito no setor pesqueiro em si. Então, como tal, decidimos incrementar o esforço que tem sido feito do lado da aquacultura, porque apesar de termos esse potencial de 4 milhões de toneladas por ano, Moçambique está a aproveitar neste momento menos de 1%. Ou seja, a contribuição da aquacultura à produção ronda aos cerca de 3.980 mil toneladas, o que representa menos de 1% dos 4 milhões. Então, decidimos que, se conseguíssemos subir dos menos de 1 para os 10, o que ia significar a mesma produção pesqueira tradicional, íamos responder às duas necessidades que apresentei inicialmente, que é reduzir a pressão sobre os recursos marinhos e aumentar a contribuição econômica do setor no produto interno bruto. Para o efeito, desenvolvemos projetos associados à aquacultura. Mobilizamos algum financiamento do Banco Mundial para, através de duas janelas, no âmbito de um programa Mais Peixe Sustentável, dinamizarmos a atividade econômica do setor privado no nosso setor, porque isso é o que nos interessa. Como pescas, temos quase a mesma extensão, se olharmos para a nossa zona econômica especial, temos quase a mesma zona de expansão, idêntica à zona de expansão terrestre. Mas, no entanto, em termos de contribuição para o produto interno bruto, a agricultura está com cerca de 23%. E nós estamos com 2,5%, o que é quase 1/10 daquilo que é. Então, decidimos... Um dos acontecimentos foi a separação do Ministério de Agricultura e Pescas, que era antes, e agora é a consolidação do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, através de projetos específicos para o mar, mas com uma intenção de ter um nível de contribuição na economia igual ao da agricultura. Primeiro, porque cerca de 66% de moçambicanos vivem na região costeira, o que representa o potencial da economia azul, nesse caso. Então, o ProAzul mobilizou financiamento, está a dinamizar o setor privado. Neste momento, estamos a trabalhar com instituições já estabilizadas. E como é que funcionam estas janelas de forma muito rápida? Temos a janela 1, que olha para a pesca artesanal. E participa muito, entramos em formato de subvenções, em que nós financiamos a 80% e o beneficiário 20% do custo do material que pretende, ou do investimento desejado, seja em forma de, nunca é em património, mas tem sido equipamento de produção, de conservação para a redução das perdas pós-pesca. Património móvel pode-se considerar que são motorizadas para transportar os colmans e garantir que o peixe chegue mais rápido e mais fresco, também para reduzir as perdas, e por aí em diante. Essa é a janela 1, onde o valor da subvenção vai até cerca de $20.000. No entanto, temos a janela 2, que olha um pouco mais pelas médias empresas. E temos um caso de sucesso que é a Aquapesca, que está baseado em Quilmane, que especializa-se na aquacultura do camarão. Para esta janela, o valor da subvenção pode ir até $500 mil,
onde a comparticipação é equivalente a 30%. Nós entramos com 70% para a janela 2 e o beneficiário com 30%. E na janela 1 entramos com 80% e o beneficiário 20%. Essas são as ações que o Proazul, de forma imediata, está a tomar para impulsionar o setor privado para começar a olhar para o mar, águas interiores e pescas como uma alternativa de produção de renda. Mas não terminamos aí, porque como Proazul temos ambições, uma ambição de crescer. E para crescer nós percebemos que, apesar de haver este tipo de restrições de redução da pressão sobre os recursos marinhos, se nós mantermos o nível de exploração marinha que acontece neste momento e combinarmos esse nível de exploração com a academia, com a ciência, com a incubação, podemos, em termos econômicos, render mais do que estamos a fazer agora com recurso à economia circular, com vantagens de criar novas indústrias e novos empregos e por aí em diante. Como é que funciona a economia circular? Um exemplo muito prático é da Islândia, por exemplo, que antes tinha que apanhar 2 peixes para fazer 2 euros. Mas agora apanha 1 peixe e continua a fazer os 2 euros. Como é que isso acontece? Porque deixou de olhar para o peixe como alimento. Então, não olhou só para a carne, que compra o peixe, escama, tira as vísceras, tira as guéleras, tira as barbatanas, deita fora. Com o apoio da academia, da ciência, pesquisa e incubação, aquela escama que antes deitava fora, cientificamente já descobriu que aplicação pode ter. A pele de peixe tem uma aplicação. A espinha do peixe tem uma aplicação diferente. As guéleras, por aí em diante. Então, esses elementos que antes eram deitados fora são reintroduzidos no círculo econômico e contribuem para a produção do setor. Essa é a ambição do Proazul. Neste momento, nós percebemos que o papel da ciência vai ser crucial e, sobretudo, o apoio às novas ideias através da incubação. Porque vimos aqui que desde manhã que falávamos das grandes empresas, o tipo de intervenção que o governo tem que fazer para as grandes empresas, mas é sempre as grandes empresas. Houve a pergunta que foi feita pela MC, se as empresas observavam os princípios éticos no seu funcionamento, e nós olhamos para as empresas com o mesmo olhar que temos para o ser humano, que o segredo para ter um ser humano adulto, bem educado, bem constituído, é começar a intervir na sua formação desde a nascença. E a incubação representa para nós uma maternidade de novas empresas que primeiro vão ser pequenas, mas se o sistema de educação comercial for adequado nessas incubações, nessas incubadoras, então vamos ter empresas grandes que cumprem com esses requisitos e exigências éticas como parte do seu próprio NDA. Então, nós aceitamos vir para esta apresentação porque percebemos que, estando aqui presente o setor privado tem um olho de buscar engajar-se em atividades de criação de renda. E pode ser que não tenha ainda percebido muito bem, de facto, como é que pode se juntar ao Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, para uma atividade rentável fora de pescar só. Então, estamos aqui para dizer que, como Proazul, estamos disponíveis, estamos abertos para o diálogo, para receber novas ideias e para explicarmos ainda no detalhe que tipo de recursos financeiros podemos alocar para levar novas ideias ao sucesso. Então, este já passamos praticamente, porque faz parte da economia azul, e este já passamos, porque falamos dele, e estes são os parceiros com quem nós trabalhamos neste momento.
E este a seguir, não, este voltamos. Prontos, então este seria o último slide, não é? Muito obrigado. Ok.